A verdade sobre a prótese de silicone. Talvez coisas que você nunca ouviu falar, coisas que não te contam, que a gente vai falar nesse vídeo, o que pode causar uma prótese de silicone. A gente não está aqui para dizer se você deve ou não colocar a prótese, se você deve ou não retirar a prótese, mas você deve ser informada sobre a prótese de silicone. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a prótese de silicone, sobre problemas que essa prótese pode causar e que você deve saber antes de estar colocando uma prótese de silicone. Sobre as verdades da prótese de silicone, até na caixa da prótese, na bula da prótese de silicone, tem essas informações. Porém, dificilmente a gente acaba lendo uma bula ou sendo informado dessa bula. Mas é importante você ter a ciência. Por exemplo, quem tem doença autoimune, na caixa muitas vezes vai falar ali que você não deve colocar, que pode ser um estímulo para a doença autoimune. Vamos falar sobre os problemas que acontecem. Falando de doença autoimune, a prótese é um corpo estranho. Sendo um corpo estranho, ela vai estimular o seu corpo. O seu corpo vai criar uma cápsula em volta dessa prótese. E essa cápsula, essas alterações, esse processo inflamatório e alteração imunológica pode ser um start para desenvolvimento de alguma doença autoimune. E para quem tem doença autoimune, pode ser um estímulo onde pode dificultar o tratamento ou pode fazer com que essa doença fique mais em atividade do que em remissão. Não estou dizendo que isso aconteça em todos os casos. Estou dizendo que pode acontecer com a prótese, o que pode acontecer de alterações imunológicas. E essas alterações, quando desencadeia a parte imunológica, você pode ter alterações que se classificam como síndrome ásia, onde a paciente tem o desenvolvimento de uma doença autoimune e sintomas associados, como cansaço, fadiga, dores no corpo, queda de cabelo, várias alterações, névoa mental. Então são alterações em todos os sistemas. Sistema endócrino na parte hormonal, sistema digestivo, na parte de alteração de alergias alimentares, de colites, outras alterações no sistema dermatológico, por exemplo, você pode ter urticária, alergias. Então, todo o sistema pode ser alterado devido a essa alteração, devido a esse desarranjo imunológico que pode acontecer devido ao uso da prótese de silicone. Isso é uma das coisas, síndrome ásia. Outra coisa que tem se falado muito é a doença do implante mamário, doença do silicone. Não é uma doença classificada com CID, mas já tem vários estudos, tem se falado muito sobre isso na mídia social, em estudos também tem sido realizado falando sobre a doença do implante mamário, que seria devido a essa alteração, devido a essa cápsula que é criada em volta da prótese, esse estímulo inflamatório que vai também causar um desarranjo inflamatório em todo o corpo do paciente, causando o cansaço, a fadiga, dores no corpo, dores articulares, queda de cabelo, taquicardia, zumbido, ansiedade, depressão, várias alterações. Não tendo a alteração imunológica que gere a doença autoimune, é a doença do silicone. Tendo a alteração imunológica que gere a doença autoimune, a gente chama de síndrome ásia. E, doutor, existe algum exame que a gente faça que possa dizer se esses sintomas são da prótese de silicone? Infelizmente não. O que eu falo para minhas pacientes é que é uma tentativa de acerto e erro. O que seria isso? Tirando a prótese para ver se você vai ter melhora. Já se sabe, já tem estudos que mostram a melhora dos sintomas em 85 a 90% das pacientes. Então sim, as pacientes que acabam tendo esses sintomas ao retirar a prótese acabam tendo melhora dos seus sintomas. E a satisfação da paciente com a cirurgia de explante, temos mais de 1.200 casos de explante já realizado e a gente vê essa melhora todos os dias. A maioria das pacientes referem melhora dos seus sintomas, melhora na sua qualidade de vida e satisfação com o resultado de explante. Outro problema que você deve saber antes de colocar uma prótese de silicone, que sim, ela pode acontecer, você pode ter, e como eu disse, não estamos aqui para dizer se você deve ou não colocar, se você deve ou não retirar, mas você tem que saber que aquela cápsula que se forma ao redor da prótese pode ocorrer uma contratura capsular.
aquela cápsula endurece, aquela cápsula pode deformar a sua mama, ela ficar diferente uma da outra, ela pode causar dores. E isso também pode levar ao processo inflamatório que está naquela cápsula, a formação de seroma, líquido lá dentro. E esse líquido começa a aumentar, causando dores também. E quando tem um aumento de líquido, tem que ser investigado linfoma anaplásico de célula gigante, dentre outros câncer que pode acontecer na cápsula devido ao estímulo da prótese, devido a esse processo inflamatório que ocorre. Então, já falamos de mais dois, que seria a contratura capsular e câncer, linfoma anaplásico de célula gigante. Tem outros tipos de linfoma de células B e tem também carcinoma espinocelular, que é mais raro, mas também já tem casos descritos. Aqui a gente já falou de 4 problemas: síndrome ásia, doença do silicone, linfoma anaplásico de célula gigante e contratura capsular. Outra coisa que você deve pensar também antes de colocar uma prótese: essa prótese é vitalícia? Não, ela não é vitalícia. Nada no corpo humano é vitalício. Nenhuma cirurgia plástica ela é vitalícia. Você vai continuar envelhecendo, a sua mama vai continuar cedendo. Mesmo que a prótese fique fixa no lugar, a sua mama cede. Ela pode ceder junto com a prótese ou a prótese pode ficar fixa e a mama ceder. Então, só nesse ponto já não é vitalício. A prótese pode ter ruptura, pode ter contratura, dentre os outros problemas que eu falei. Então, não considere uma prótese de mama vitalícia. Em algum momento da sua vida, muito provavelmente, você vai ter que ou trocar ou retirar a sua prótese. Outro problema que pode acontecer é a ruptura. E a ruptura da prótese pode fazer com que esse gel extravase para outras regiões do seu corpo. Essa ruptura, o gel vai estimular mais ainda um processo inflamatório na sua cápsula que pode gerar o seroma, aumentando a sua mama, aumentando a contratura capsular. E além disso, esse gel de silicone pode migrar. O seu corpo pode captar esse gel e ele parar em linfonodos, naqueles gângliozinhos ali próximo da axila, é o local mais comum, mas pode ir para outras áreas do corpo. Já tem relatos de silicone em articulações, silicone no pulmão, silicone dentro de outros órgãos que o corpo foi captando aquele silicone. Então, quando se tem uma ruptura, você deve procurar o seu médico o mais rápido possível para que seja tomada uma decisão de troca do implante ou o explante. Por quê? Porque senão isso pode gerar um problema para a sua saúde. Então, nesse vídeo a gente discorreu sobre as principais coisas que podem acontecer numa prótese de silicone para você ver se vale a pena ou não colocar uma prótese ou retirar uma prótese. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Se inscreva no nosso canal.